bom dia para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar. E hoje, gente, dia 20 de agosto é um dia para lá de especial, por isso que a gente quebra o protocolo e inicia esse programa de uma forma diferente, porque hoje a Igreja Internacional da Graça de Deus está em festa, celebrando aí seus 46 anos de transformação de vidas através da fé. 20 de agosto, uma data que marca mais do que o tempo. Celebra uma jornada de fé que transformou o Brasil e o mundo. A Igreja Internacional da Graça de Deus completa 46 anos de fundação. Uma história escrita com dedicação diária à pregação do Evangelho e ao cuidado com o próximo. Tudo começou em 1980. Movido por um propósito claro de anunciar a palavra de forma acessível, o missionário R.R. Soares iniciou as pregações em pequenos pontos e antigos cinemas no Rio de Janeiro. Da sede temporária no Rio de Janeiro, a Igreja da Graça, que começou pequena, foi crescendo e levando o Evangelho para o Brasil e todo o mundo. A pequena semente virou uma árvore gigante através dos meios de comunicação. Desde 2000 na RIT TV, 2003, o programa Show da Fé na TV aberta quebrou barreiras. A internet e as redes digitais completam o braço de comunicação da Igreja da Graça, levando a mensagem de salvação a mais de 190 países, traduzida em mais de 30 idiomas para a evangelização mundial. Rede Nossa Rádio, levando a palavra de Deus através das ondas sonoras do rádio e o sistema por assinatura Nossa TV. E nós conseguimos, com a ajuda de Deus, ajudar o Brasil a mudar para melhor. Naquele tempo que nós começamos, era 2,3% da população só que seguiu o Evangelho. Hoje são mais de 40%. Graças a Deus. E olha, Grande São Paulo, Grande Rio, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, já somos a maioria há muito tempo. E graças a Deus por isso. São 46 anos de milagres, cura e libertação. Uma trajetória feita por histórias de vidas transformadas pela fé em Jesus Cristo. A caminhada continua, com o lema de que o Brasil é de Jesus. A Igreja da Graça avança rumo ao futuro, pronta para alcançar ainda mais corações. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus. Há 46 anos, levando o Evangelho às nações. 46 anos de uma história que continua sendo escrita a cada dia. Qual a importância, não é, gente, da gente conhecer um pouco mais sobre um chamado que se tornou uma missão, hoje atravessa gerações e também nações. E claro, eu quero dizer aqui que é uma honra fazer parte um pouquinho dessa história. Muito obrigada, claro, à Igreja Internacional da Graça de Deus por seus 46 anos. E agora, gente, chegamos com o nosso Consulta ao Doutor, trazendo um tema de extrema importância para falar sobre a sua saúde, é claro, e a saúde de quem você ama. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre como que funciona o nosso metabolismo. Muitas vezes a gente ouve falar dele, ou tem o costume de dizer, meu metabolismo é lento, não consigo emagrecer. Ou, homens têm um metabolismo mais acelerado, diferente das mulheres. Mas o que é o metabolismo? De que forma que ele é invadido, impactado pelo nosso envelhecimento? O que a gente precisa e deve ficar atento? Sobre tudo isso que a gente vai bater um papo hoje. Lembrou de alguém a quem essa consulta seja importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, só compartilhar o nosso link de transmissão, você faz isso através do nosso site, hittv.com.br ou através do nosso aplicativo Hit Play. Te lembro, é claro, caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão para você assistir no seu tempo e também do seu jeitinho a programação que você tanto gosta. Te lembro também que este programa, esse espaço foi reservado para você, essa consulta foi marcada para você, então aproveite, traz para a gente a sua dúvida, o seu relato, DDD 11 3226 1112. Também te convido a correr lá no nosso Instagram, @consulta ao Doutor Hit TV, para participar de uma enquete que está aguardando por você.
Diretor João Capellini, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Para qual notícia você quer a visão dos nossos doutores? Lembrando, essas são notícias que estão sendo amplamente divulgadas recentemente. Então, para qual notícia você quer, de fato, a ciência por trás da notícia? Lâmpadas e metabolismo, como a iluminação artificial afeta o peso? Pois é, temos essa notícia sendo amplamente divulgada. Efeito sanfona prejudica o metabolismo. Ou então, canetas emagrecedoras, potência, limites e o futuro do metabolismo. De que forma, gente, que as canetas têm interferido em todo esse processo? Estamos aguardando pela sua participação e a gente vai debater essa questão mais para o final do programa. Antes de mais nada, deixa eu aproveitar para te apresentar quem são os doutores que estão aqui prontos para compartilhar não só o conhecimento, mas também para trazer a orientação que você tanto precisa. Na tela. Começo apresentando o doutor Murilo Monteiro, nutrólogo. Atua há 12 anos motivado pelo interesse em unir alimentação, metabolismo, prevenção e qualidade de vida. Valoriza a compreensão dos hábitos e o histórico individual para promover saúde. Entre os desafios diários, destaca o combate à desinformação e a busca por resultados imediatos. Pois é, fazemos parte aí dessa seara que a gente busca resultados rápidos. E agora te apresento a doutora Renata Nascimento, especialista em endocrinologia. Com 7 anos de atuação, encontrou na sua especialidade uma forma mais humanizada e integrativa de cuidar dos pacientes, com foco em resultados duradouros. Seu diferencial está no acompanhamento próximo e individualizado, aliado à tecnologia, atualização constante, também experiência pessoal. Defende um emagrecimento sustentável baseado em mudanças de hábitos e não apenas em soluções rápidas ou medicamentos. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta ao Doutor. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. E, primeiro, parabéns à Igreja da Graça pelos seus 46 anos. 46 anos de transformação de vida, muitos mais anos pela frente, cumprindo o propósito de vocês. Muitíssimo obrigada. E olha só, eu identifiquei uma questão muito semelhante na história de vocês, que é com relação ao combate, né, a esse imediatismo nosso, né, enquanto pacientes, e a mudança do estilo de vida focado, é claro, numa qualidade, na longevidade. Vou começar com a doutora para entender, né? Muitas pessoas te perguntam, te procuram, querendo um emagrecimento rápido. E como que funciona a sua abordagem para explicar que se trata de um processo? Eu explico para o meu paciente que esse processo de ganho de peso demorou um tempo, né? Então, a gente não dorme com 50 quilos e acorda com 80 quilos de peso. Foi um processo para você ganhar esse peso e o emagrecimento, para ele ser sustentável e duradouro, ele também precisa de um processo. E a primeira coisa é a mudança dos hábitos alimentares, né? Então, esse é um dos pilares, né, que eu falo muito em consulta com o meu paciente, que a gente tem pilares, né, de um emagrecimento sustentável e duradouro. E o emagrecimento rápido, ele não vai ser sustentável e duradouro. Então, para o paciente ele ter resultado, para ter esse emagrecimento que ele consiga manter, ele necessita de um tempo, né? E esse tempo, ele é fundamental. E eu acho que quando o paciente entende isso, ele passa a valorizar o processo. Isso. Eu brinco na verdade, tem um paciente que brinca comigo, que ele fala assim: Murilo, para você tudo é estilo de vida, você parece aqueles médicos de pronto-socorro que tudo é virose. E, na verdade, dentro dos debates, dentro da rede social que nós vemos, às vezes a gente tenta culpar uma coisa. E, de um contexto bem geral, é o que nós fazemos no dia a dia, é o que nos leva a ter um resultado. Então, geralmente lá na clínica, quando eu estou atendendo algum paciente, por exemplo, o exame do peso dele, inicialmente, ele está virado, eu nem quero saber, porque o paciente me conta a história, aquele é o resultado daquela história. E todas as outras consultas, elas são assim, porque começa a se tornar mais visual para a pessoa que aquele novo hábito que ela está adquirindo está levando a isso, e não ficar assim num peso. E aí a gente consegue tirar um pouco desse imediatismo, até porque geralmente, né, quando se trata de obesidade, ela é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle, então precisa ser monitorado a longo prazo e mudar os hábitos. É uma mudança que precisa ser feita a cada dia e não por um período específico. Isso. Vamos começar, então, falando sobre metabolismo, esse tal de metabolismo que muita gente fala: doutora, eu não consigo emagrecer, acho que meu metabolismo é lento. O que é o metabolismo, doutora? São reações que nós temos no nosso organismo, e aí o metabolismo, ele diz muito sobre a quantidade de massa muscular que o paciente tem. Então, se a gente não é muita gente que associa isso, né? Não mesmo. Então, o metabolismo, ele é muito mais acelerado se a gente tem mais massa muscular. Então, o foco na prioridade do emagrecimento do paciente tem manter a massa muscular. Então,
Então, a manutenção dessa massa muscular é que vai fazer o seu metabolismo ser mais lento ou menos lento. Então, o foco do emagrecimento é a manutenção de uma massa muscular. Então, toda vez que a gente vai fazer um protocolo de emagrecimento para um paciente, né, a gente mantém a massa muscular. A gente não quer que ele perca o ouro, que é a massa muscular. A massa muscular é vida, a massa muscular é ouro, assim. Então, não pode perder massa muscular. E quando a gente fala sobre alimentação, qual é o papel da alimentação em todo esse funcionamento? Seria o combustível? Sim, se eu puder complementar o que ela falou para tentar traduzir, às vezes. Vamos pensar assim, se eu tenho um carro ligado na garagem e ele paradinho, ele está gastando combustível. Né? Nosso organismo, em repouso, para respirar, gasta energia, para bater o coração, gasta energia. Quando você pensa em, por exemplo, temperatura corporal, toda vez que se eleva a temperatura corporal, isso há gasto energético. Então, é um combustível. E aí, quando nós falamos da alimentação, é quanto o meu organismo gastou de energia, de combustível diariamente e quanto tem em cada alimento, de uma forma bem simplista, em termos de combustível. Tem alguns alimentos que eles vão proporcionar mais saciedade, por exemplo, a proteína, por exemplo, alimentos que contenham mais fibras, os alimentos integrais. Tem alimentos que são mais termogênicos, então, por exemplo, pimenta, nós comemos, fica aquele calorão, então tem alguns alimentos nesse sentido. A própria proteína em relação à preservação da massa muscular. E quando nós falamos de emagrecer, o objetivo sempre deve ser perder gordura. Não é porque peso, né, doutor? Porque se eu perder 80, por exemplo, vamos pensar, eu estava com 80 quilos e estou com 75, tudo bem. Pode ser que 2 quilos disso tenha sido água. Pode ter sido 1,5 kg disso tenha sido massa muscular. E aí o restante, que é o mais importante de se perder, que talvez é o que mais traga inflamação no nosso corpo e prejuízo, não foi perdido. De forma satisfatória, exatamente. De forma satisfatória. E aí isso vai impactar no nosso metabolismo. Não só em gasto, mas a massa muscular também, ela tem uma preferência pelo uso de glicose. Então, o açúcar no sangue. Então, quanto mais músculo eu tenho, melhor no metabolismo. Energia. Ele usa melhor essa glicose como fonte de energia e não deixa isso circulante que causa malefício a longo prazo. E puxando então esse gancho que o doutor trouxe para a gente com relação ao processo de emagrecimento, o que deve ou não ser perdido. É fato que no início do emagrecimento a gente sempre tende a perder, por exemplo, líquidos. Sim. Porque a gente se anima, né, com a redução do peso da balança. Olha na balança. E aí chega lá o médico e fala, calma, você só está perdendo água. E aí então precisa fazer toda uma estratégia para que a gente alcance a perda de gordura e não a perda da massa magra. Massa magra, exatamente. E essa é uma estratégia que ela é totalmente individualizada. O protocolo que funciona para você não é o mesmo que funciona para um outro paciente, né? Então, o percentual de gordura, a gente avalia muito sobre o percentual de gordura do paciente. Então, não adianta ter 50 quilos de peso com percentual de gordura de 35. Então, ou seja, eu tenho pouca massa muscular. A reserva muscular está ineficiente. Agora, quando eu tenho um peso, né, eu posso ter 70 quilos de peso com 16% de gordura. Então, o percentual de gordura é o mandatório. Então, a gente foca no emagrecimento em perder peso de gordura corporal. Olha aí, gente, imagens de João Capellini lembrando e reforçando o que a doutora está dizendo a respeito da musculação. Isso, não é nem só sobre a prática do aeróbico, é a musculação que a gente deve sim investir. Doutor, quais são os fatores que, além desses que a gente estava trazendo aqui, alimentação e tudo mais, podem vir a interferir na velocidade do nosso metabolismo? Por exemplo, idade, gênero, o que você traz para a gente de orientação? Existem alguns estudos que eles falam que nosso metabolismo basal, o que é esse metabolismo basal? É aquilo de repouso. Se eu ficar deitado 24 horas por dia, isso corresponde a 70% de tudo que a gente gasta e a gente acha que é do exercício, ele não diminui dos nossos 20 até os 60, tá? Após os 60 anos, existe talvez já alguma diminuição desse metabolismo. Mas geralmente, mesmo essa diminuição ao longo da vida, ela talvez não justifique esse ganho de peso que a gente tem, que nós temos visto ao longo dos últimos 10, 20, 30 anos, que hoje 50, quase 60% da população mundial está com sobrepeso e obesidade. Então, dentro do envelhecimento, existem alguns mitos relacionados a isso. O que eu percebo muito é que, na verdade, a alimentação ela está muito mais rica em ultraprocessados, então são alimentos muito densos em calorias, e também que com o envelhecimento
a gente tende a ficar mais tempo sentado trabalhando. Menos atividade, mais né, cansado, menos atividade. Eu até faço eu gosto de fazer analogias dentro do consultório com os pacientes. Você vai num parque, as crianças deram 30 cambalhotas, 200 estrelinhas, correram de pique-esconde, disso, aquilo, e o adulto, em geral, está sentado no celular. Então, o que basicamente vai diferenciar muito isso no envelhecimento é o quanto de atividade nós fazemos também, que isso vai gerar gasto energético. E é muito importante a gente pensar que nessa era de home office, por exemplo, antigamente, a gente tinha pelo menos a atividade do deslocamento. Querendo ou não, as pessoas andavam ali 30 minutinhos, 1 hora para chegar no trabalho e vice-versa. Hoje em dia, a gente praticamente não tem isso, né, doutora? O sedentarismo está cada vez mais intenso. E aí eu falo muito com meu paciente, ela fala, doutora, mas eu trabalho, eu subo dessa escada, no trabalho eu falo, tá, mas lá você está gastando energia, você não está gastando caloria. Eu coloco isso de uma maneira bem diferente para o paciente entender que essa atividade que os pacientes fazem, que nós fazemos na nossa vida, na nossa rotina, atividade básica de vida diária, subir e descer escada, arrumar cama, né, limpar uma casa, está gastando energia. E o gasto da caloria é diferente. Então, portanto, eu defendo muito a prática de educação física, da academia. Tem que achar uma atividade física que você goste de fazer. Qual que é a melhor? É aquela que encaixa na sua rotina. Aquela que você funciona para você. Exatamente, que funciona para você. Entre genética e os hormônios, quais são mais determinantes para a gente definir ali um metabolismo? Eu diria hormônios, doutor. Eu acredito que o hormônio ele vai fazer muita diferença em algum momento da sua vida. Sim. Porque, na verdade, vamos pensar, geralmente a queda hormonal, ela vem com a menopausa, com a andropausa, após 40, 50 anos. Tem algumas condições, por exemplo, principalmente no homem obeso, onde tem uma queda de testosterona, muito por conta fisiológica, para não entrar no âmbito de tecnês médico. Tá. Mas a genética, talvez, ela venha uma coisa meio de carimbo. Então, não significa que vai acontecer. Não é a sentença, né? Então, assim, o Você que vai pode influenciar o que a gente faz seu estilo no de vida, dia a dia. O seu estilo de vida que eu acho que é uma mescla e depende de quem eu estou falando, em qual fase da idade que ele está. E é por isso que eu sempre falo, tem muita gente usando a medicação aí por conta própria e, na verdade, a nossa avaliação ela é muito detalhada para individualizar, porque às vezes você está usando uma medicação que de repente tem uma outra coisa que às vezes até é um custo mais barato, ou que de repente vai ser mais assertivo. E quando você estava falando de velocidade e perda de peso, por mais que inicialmente a gente perca mais água, eu falo que quando você perde mais peso inicial, você engaja mais. Exato. Porque todo mundo a gente fala, precisa desse estímulo. Então, no início, isso é importante. Mas o que vai sustentar é todo o restante do acompanhamento nas métricas de bioimpedância, de análise laboratorial. Essa avaliação corporal que a gente faz no consultório, né? Então, a gente avalia o metabolismo do paciente, avalia a composição. Como essa avaliação é feita? Então, na minha prática clínica, eu recebo o paciente no consultório, eu faço uma avaliação física, primeiro visual, falo que eu tenho 3 métodos de avaliação. A avaliação física visual é aquilo que a gente vê. Então, tem uma roupa que antes estava servindo, depois passou a não servir mais. E aí a gente já consegue entender que tem alguma coisa acontecendo com o peso, né? E a mesma coisa é uma outra métrica que eu avalio também, é a avaliação física por meio de uma bioimpedância. Então, lá no consultório, tem uma bioimpedância e essa bioimpedância diz qual é a composição corporal do paciente. Então, quanto que ele tem de massa muscular, quanto ele tem de massa de gordura em quilos. Então, quilo de músculo é diferente de percentual de massa muscular. E a mesma coisa de gordura. Quilos de gordura é diferente de percentual de gordura corporal. Então, essa avaliação física visual, avaliação física por meio de uma bioimpedância e utilizo também da prega cutânea, que é feita pelo adipômetro, né? O adipômetro é aquele aparelhinho que belisca, assim, que é doloroso para fazer a avaliação física, mas é uma métrica também que a gente não gosta, dá aquela sensação ruim, mas ele funciona muito bem também para a avaliação física do paciente. Então, esses parâmetros são importantíssimos para se definir e entender o metabolismo daquele paciente. E tem uma coisa que eu acho que é interessante de se falar. Existe um exame específico, tá? Que chama calorimetria indireta, que ele mede o metabolismo, tá? E é o metabolismo basal. Então, acredito que o ser humano é muito igual ao São Tomé, né? Só acredita vendo. Então, na prática clínica científica, a gente vê que essa parte do metabolismo é muito pouco responsável pelo ganho de peso. Mas o paciente tem esse mito. Aí o que a gente faz?
faz o exame e fala, ó, seu metabolismo é normal. Isso ajuda a dar uma destravada muito importante em relação às crenças e a entender que, de repente, o que eu estou fazendo está influenciando mais do que aquele mito que eu acreditei como uma, vou colocar entre aspas, que não é bem isso, uma desculpa que a gente vai criando, que o metabolismo que é o problemático. Que é o lento, né, desse corpinho, que é o responsável pela falta do emagrecimento. Doutor, explica pra gente o que é essa taxa metabólica basal. Perfeito. E eu também queria entender sobre o catabolismo e o anabolismo. Perfeito. Taxa metabólica basal é aquilo que o meu corpo precisa consumir para viver em repouso, né? Vamos pensar no paciente deitado, acamado, ele tem uma taxa metabólica basal. Que essa taxa metabólica basal advém dessa composição corporal, de massa muscular. Então, é peso total do paciente, altura, idade e a composição corporal. Água, massa muscular, gordura corporal. E isso, o resultado disso, a junção disso, vem a taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal é aquilo que o meu corpo precisa consumir em repouso. Tá. Então, lá quando a gente faz a avaliação na bioimpedância, tem lá que a taxa metabólica basal da Dani é de 1.400. Então, o seu corpo precisa de 1.400 calorias somente para sobreviver. Para você fazer as atividades básicas de vida diária, para o seu coração bater, para o cérebro funcionar, para o intestino funcionar, para os órgãos funcionarem, precisa dessa quantidade de calorias. Então, você precisa ingerir essa quantidade mínima de calorias para sobreviver. E aí a gente calcula qual é o gasto calórico daquele paciente. O que você faz de atividade física? Qual atividade física que você realiza todo dia? Você faz cardio, faz musculação, faz pilates, faz caminhada, faz corrida. E aí, mediante a isso, a gente calcula que o paciente tem que fazer de ingesta calórica. Então, calcula a ingestão para a gente calcular o que ele vai ter de resultado aí nesse acompanhamento da perda de peso. É toda uma conta, gente, que conta, precisa ser matemática feita mesmo. E individualizada. Por isso que os doutores estão frisando muito nessa questão. Não adianta você pegar ali a dieta do seu amigo, Não do seu serve. vizinho, não vai dar certo. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Interação com a nossa audiência. Vamos ver quem participa. É a Vivian Garcia, diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia para você também, Vivian. Engordei muito após completar 40 anos e foi quando comecei a tomar hipertensivos. Tem alguma relação? Vou começar pelo doutor. Eu acredito que ele quis dizer antihipertensivos, que são medicações para combater a pressão alta. Mas eu não vejo muito a relação. Tá. Inclusive, alguns dos antihipertensivos, eles têm algum efeito diurético. Então, quando nós estamos acima do peso, geralmente nós estamos com mais água corporal, mais retido, aumenta o volume circulatório, aumenta a pressão. Então, um dos efeitos é a retirada desses líquidos. Então, alguns antihipertensivos, eles até vão causar uma perda de peso, mas não é a perda de peso que a gente está falando aqui em relação ao emagrecimento. É de água. É líquido. Então, não me recordo agora de algum antihipertensivo que ele vai ganhar peso. Tá. Como dito, existem alguns antihipertensivos que podem causar um pouco de retenção, por exemplo, em membros inferiores, a depender da classe. Tá. Mas a falar que isso foi o motivo que levou a um ganho de peso expressivo, não vejo relação. E é muito importante pontuar isso, né? Porque às vezes a gente associa o uso do medicamento, porque pode ter vindo após esse início, mas não tem relação, e isso é muito bom pontuar. Mas eu acho que talvez a questão esteja ali nos 40, não é, doutora? Está exatamente isso. Ia falar com a Vivian, que fez a pergunta, né? Que muito provavelmente são as alterações da perimenopausa, as alterações hormonais da perimenopausa, da menopausa, que ela vem antecedendo aí, ela vem acontecendo toda uma alteração nos hormônios, e enquanto antes a gente fazer as intervenções necessárias, ela não vai ter esse ganho de peso. Então, Vivian, é importante estar atento, que pode ter mais a ver aí com esse novo ciclo que você está adentrando, e tem sim caminhos, tem mecanismos, é claro, para você mudar o seu metabolismo e conseguir então reverter essa questão que você trouxe para a gente, que provavelmente pode vir a estar te incomodando. Vivian, muito obrigada pela sua participação. Inclusive, vou puxar essa interação da Vivian para a gente entender o que passa a acontecer no corpo da mulher quando ela entra aí nessa perimenopausa, porque é um período bastante característico. Muita mulher fala assim, comecei a engordar na região da pochete. A região abdominal. A região abdominal.
A queixa ela é bastante pontual, né, doutora? Muito. E as pacientes chegam no consultório tendo outros sintomas também da perimenopausa. O esquecimento, o fogacho, isso piora a qualidade de vida da paciente. Então, você imagina que, piorando a qualidade de vida, ela fica indisposta, ela não quer treinar, a preferência para os alimentos, né, fast food, e aí acaba engordando. Então, tem toda uma alteração hormonal e estrutural também. E assim, quando a gente tinha 20 anos, a gente praticava muito mais atividade física do que hoje, né? Então, assim, o gasto energético mudou também. Então, o estilo de vida. Isso, muda. Muda tudo, por isso que ele tá igual meu paciente falando que... Não, avisa ele que não é só com você, não. Fala todos os médicos dessa classe, dessa área. Tá se identificando aqui no bate-papo. Deixa eu aproveitar para te receber mais uma vez aqui na nossa conversa. Quem participa agora é a Renata de São José dos Campos. Renata, seja muito bem-vinda. Tenho 63 anos, estou percebendo uma perda significativa de massa muscular, mas tenho boa saúde e não faço uso de medicamentos. O que pode estar causando essa perda? Vou começar agora com a doutora. E aí? Minha xará Renata, o que está causando essa perda de massa muscular? Provavelmente o que você está fazendo de atividade física hoje, né? Qual é a sua atividade física hoje? A preferência é pela musculação? Está fazendo atividade física de força? Qual a frequência dessa atividade física? Porque também muda, né? Ir à academia é uma coisa, treinar é diferente. Eu falo muito isso com meu paciente. Ir à academia. Doutora, eu vou na academia 3, 4 vezes na semana. Mas você está de fato treinando, está fazendo progressão de carga. Então, a gente começa com peso na academia, daqui a 1, 2 meses, tem que estar pegando uma outra carga de peso, porque isso vai influenciar muito no resultado da sua quantidade de massa muscular. Então, talvez, para a Renata, que fez a pergunta, essa perda de massa muscular está muito ligada ao que você está fazendo de exercício e a quantidade de vezes de exercício também é fundamental. Ela falou uma coisa que eu acho bacana frisar novamente, e nós estávamos até conversando anteriormente sobre personal trainer e tudo, e eu acho que tudo isso tem que envolver a interdisciplinaridade dentro desses casos, porque eu vejo muita gente hoje fazendo exercício e faz 5 anos que ela não aumentou a carga. Então, fazendo confortável. Então, assim, o fato de você ir na academia não significa que você está fazendo o melhor estímulo. Então, eu lá atrás, quando aprendi 1 mais 1, era difícil. Hoje é muito fácil. Então, você tem que mudar o estímulo para melhorar a sua capacidade cognitiva de aprender. Enfim, analogia ao exercício. Então, isso que ela falou é primordial. E, além disso, às vezes, a quantidade de proteína, né? Em algum momento você falou sobre anabolismo e catabolismo. A proteína, ela vai ajudar a síntese da massa muscular. Então, cirúrgica. E aí eu queria também pedir um complemento com relação a essa fase, né? Ela compartilha com a gente que ela tem 63 anos. Que metabolismo é esse, doutor? Acredito eu que pela idade já possa estar acontecendo alguma questão em relação à diminuição do metabolismo. Acredito eu que talvez tenha que avaliar se ela em algum momento da sua vida, na hora que ela entrou na menopausa, ela de fato fez a reposição, porque perde-se uma janela ali de reposição. E a reposição hormonal aqui, acho que está cada vez mais voltando a esse tema em assunto. Ela não é só importante para a questão do emagrecimento, ela é em questão, inclusive, para diminuir risco de demência, doença cardiovascular, infarto, AVC, né? Na longevidade. Então, ela é importante. Então, eu acredito que possa ter essa correlação, sim, da parte metabólica em redução, associada a uma questão do hormônio. Uma outra coisa que eu acho que é importante eu falo sempre sobre consciência nutricional. Tá. Não necessariamente você comer pouco em quantidade significa comer pouca caloria. A gente estava conversando anteriormente, ela morou um tempo em Minas Gerais, eu formei em Minas Gerais, casei com uma mineira, adoro o povo mineiro. O pãozinho de queijo que nós fazemos é uma bolinha pequenininha, mas aquilo vai queijo, vai leite, fermento, vai óleo. Eu, quando vi a primeira vez fazendo pão de queijo, falei assim, não acredito. É uma panela de óleo. E tudo isso altamente traz calórico. uma densidade calórica muito alta. Então, não é só o tamanho do alimento, a densidade. Às vezes, você comer um prato de arroz
feijão, um belo de um pedação de carne e muita salada, vai ter muito menos caloria do que 2, 3, 4 bolinhas de pão de queijo. Uma porção de pão de queijo. Olha só que bacana esse apontamento que o doutor trouxe pra gente, porque muitas vezes a gente acha, né? Ai, comi tão pouquinho e aquilo ali já tá suficiente. Na verdade, a gente poderia ter comido muito mais, aproveitado alimentos muito mais funcionais do que aquele. Claro que a gente pode se permitir em alguns momentos, mas tem que ser estratégico. Renata, muito obrigada pela sua participação e vou aproveitar para puxar contigo uma questão com relação à reposição hormonal, porque muitas pessoas não sabem, mas a reposição pode e deve começar a partir dos 40, não é? Fantástico, fantástico. Quanto antes a gente avaliar essa paciente, avaliar a necessidade de reposição hormonal, melhora a qualidade de vida, melhora a longevidade. Então, esse mito de que hormônio faz mal, um estudo antigo, né, um estudo totalmente enviesado, que não existe isso, existe para quem precisa. A quantidade também é mandatória. Eu faço muito uma analogia com o meu paciente no consultório. Eu falo, um comprimido de um remédio de pirona que seja, faz bem se você tiver com dor de cabeça, com dor no corpo, com febre. Experimenta tomar 30 comprimidos de pirona, vai ser internada com uma hepatite medicamentosa. Então, o segredo é a quantidade. Qual o momento que eu vou usar isso? Qual a necessidade de usar? Então, eu acho vantajoso, tenho inúmeras pacientes que se beneficiam muito da reposição hormonal. Melhora a qualidade de vida, melhora a libido, dá ânimo, dá disposição. Esse período não precisa ser desafiador o quanto ele é, e as mulheres relatam, né, doutor? Eu acho que essa sua fala agora, ela é isso. Existem hoje maneiras de passarmos por várias fases da nossa vida sem sofrer. Inclusive na dieta, quando nós falamos, todo mundo quando faz uma dieta tem aquela imagem do passado, mas eu vou passar fome. Da porque restrição. muito possivelmente você está fazendo uma restrição muito grande. Ao mesmo tempo, relacionado à parte hormonal. Porque às vezes a gente vai pensar, você está ficando velho. É isso que a gente vai escutando, eu tô ficando mais cansado porque eu tô da idade. Aceite. E quando você faz o diagnóstico correto na hora certa, você devolve vida para a pessoa. Sabe aquela coisa de ânimo, de libido? Então, assim, claro, tudo isso tem que ser avaliado nos seus pontos, ou o que tem de pró, o que tem de contra, mas é possível. É possível passar por uma fase dessa de menos desconforto. Entregar para o paciente a qualidade de vida que ele achava que deveria perder porque ele está ali vivendo o processo de envelhecimento. Gente, Consulta Doutor vai para um rápido intervalo. Te lembro, aproveita esses próximos minutinhos para encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato. DDD 11 3226 1112. Consulta Doutor volta já já e já estamos te esperando. Consulta Doutor está de volta, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vindo. Para você que acabou de chegar, ligou aqui na HIT neste exato momento, bate-papo hoje sobre metabolismo. Estamos aprendendo aí todas as funções do nosso corpo que envolvem esse processo, que trazem para a gente, é claro, a motivação que a gente tanto precisa. Tantas dúvidas que a gente tem a respeito dessa questão, não é? Muitas vezes a gente pensa ali, preciso fazer uma dieta, não consigo emagrecer, será o meu metabolismo que está lento? Estamos aqui aprendendo o quanto ele de fato interfere e quão estratégicos que a gente pode e deve ser. Lembrou de alguém aqui nessa consulta seja importante e relevante? Estamos em transmissão ao vivo, só compartilhar o nosso link ou através do site ou através do aplicativo, site hittv.com.br, aplicativo HitPlay. Te lembro, esse espaço aqui, gente, é seu, essa consulta foi marcada para você. Ao invés de você correr lá no Dr. Google, aproveite aqui os nossos doutores que vão tirar a dúvida que você precisa, trazer a orientação que você tanto necessita. DDD 11 3226 1112. Temos também a nossa clássica enquete esperando pela sua participação e em seus minutos finais. Diretor João Capellini, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Como participar? Corre lá no nosso Instagram, @consulta ao Doutor HIT TV. Para qual notícia você quer a visão dos nossos doutores? Essas são notícias que estão circulando pelas redes sociais e a gente quer trazer a informação de qualidade que você tanto precisa. Lâmpadas e metabolismo, como a iluminação artificial afeta no peso? Pois é, esta notícia está sendo amplamente divulgada. Quer saber mais sobre ela? Clique então na primeira alternativa. E a gente tem as outras tantas aí que estão e a gente vai debater sobre cada uma delas, ou melhor, a mais votada no final. Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar, doutora Renata Nascimento, especialista em endocrinologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite. E também te apresento o doutor Murilo Monteiro, nutrólogo. Aproveito para agradecê-lo também. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um bate-papo muito legal.
muito importante. E antes da gente adentrar aqui a segunda parte do nosso bate-papo, eu vou te receber na nossa conversa. Interação com a nossa audiência na tela. Rosângela, seja muito bem-vinda, diretamente do Rio de Janeiro. Bom dia para você também. Antes de tudo, quero parabenizar a Igreja Internacional da Graça de Deus pelos 46 anos. Ouço todos os dias e sou muito abençoada. E essa programação, Rosângela, é feita para você e por você, né? Por fiéis como você. Muito obrigada, viu? Parabéns e vida longa. Minha pergunta agora. Já perdi peso com um nutricionista e cheguei a 65 quilos. Porém, agora só estou ganhando peso, chegando a 72. O que fazer para ter uma saúde melhor? Tenho 57 anos e faço caminhadas pela manhã. Doutora Renata, começo por você. Rosângela, obrigada pela pergunta. Então, qual que é... A gente estava falando, assim, no episódio anteriormente, né? Sobre o gasto calórico, né? O que você tem feito hoje de atividade física para estar gerando esse gasto calórico para continuar fazendo esse emagrecimento, né? Então, a ingesta calórica é fundamental para você melhorar a sua saúde, melhorar a sua condição metabólica, melhorar o seu metabolismo, melhorar a sua quantidade de massa de gordura. Então, hoje, para a gente avaliar, assim como um todo, precisamos entender qual que é o seu gasto calórico todo dia, qual que é a sua ingesta calórica, porque muito provavelmente quando você perdeu peso com a nutricionista, que chegou nesse peso, estava fazendo uma dieta mais balanceada, mais regrada, uma dieta quantificada. E agora, a mesma dieta está funcionando? Não está funcionando? Não funciona sempre. A gente vai mudando o estímulo, né, doutor? A gente fala sobre isso também. A gente muda o estilo que está funcionando no primeiro momento, depois a gente precisa recalcular, realinhar e ajustar todo o metabolismo novamente. Então, o que está fazendo de gasto calórico hoje, o que é atividade física? Somente caminhada? Então, muito provavelmente é um gasto calórico ineficiente pela ingesta calórica que está tendo. Então, muito provavelmente não está acontecendo esse emagrecimento satisfatório. Sabe que tem uma coisa interessante que eu percebo? Primeiro que, assim, ela fala assim, eu fiz um acompanhamento com a nutricionista. Então, assim, talvez um dos problemas seja acompanhar ao longo da vida, porque são indicadores que nós monitoramos. E, às vezes, começou a ganhar 1,5 kg, opa, o que está acontecendo? Aí, quando passa 6 meses, você fala, opa, voltei a ganhar 6 quilos. Então, assim, é importante esse monitoramento a longo prazo, esse acompanhamento. A segunda coisa que eu vejo muito acontecer no dia a dia é o emagrecimento ser levado como um projeto. Tá. E aí o que acontece? Todo projeto, quando gera uma conquista, geralmente, mentalmente, ciência do comportamento, pode haver um relaxamento. Então, eu alcancei aquilo, então eu não preciso mais fazer isso, então agora eu volto a me permitir com outras coisas. E um outro ponto importante, já que a gente está falando de metabolismo, um metabolismo de 72 quilos, lembra que a doutora falou em algum momento, o gasto metabólico ele também é pelo peso, né? Altura, peso. Eu tinha 72 quilos, agora eu tenho 55, não vou me lembrar, a minha memória aqui para ali não lembra, mas 55, não é o mesmo gasto. Por exemplo, se eu tiver uma empresa com 100 funcionários ou uma empresa com 10 funcionários, o meu gasto financeiro com esses funcionários não é o mesmo. Então, por isso que provavelmente precisa ser revisto o plano alimentar dela também, nesse sentido. E aí, assim, só pegando uma dica, aproveitando, tá, Rosângela? Que mudanças de estímulo que a gente poderia sugerir, por exemplo, como alternativas? Eu acrescentaria na vida dela a atividade física de força. Então, primeira coisa para a Rosângela hoje é a sua caminhada, mas a atividade física de musculação. Perfeito. Rosângela, anotado aí? Não sei se já faz parte do seu dia a dia, mas quem sabe, né? Não venha agregar essa orientação aqui da doutora. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos de mais interação com a nossa audiência na tela. Agora quem participa é a Valéria Cristina, de Maricá, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Valéria. Tenho 60 anos e quero saber por que às vezes a minha barriga não fica do jeito que eu quero. Boa pergunta, Valéria. Gostei dessa pergunta honesta, Valéria. Compactuo disso com você também. Vou começar pelo doutor. Bom, o ser humano nunca está muito satisfeito com o que ele tem, então ele nunca vai estar satisfeito com a barriga. Isso é uma coisa difícil de resolver. Mas, enfim, para a gente tentar ajudá-la. 60 anos, mais uma vez, falamos sobre a questão hormonal. Se não houve reposição hormonal nesse momento, existe uma tendência do nosso corpo, né, do corpo da mulher, a acumular mais gordura visceral, que a gente chama, que é aquela gordura mais interna, aquele subcutâneo, e em regiões abdômen, culote. Então, a questão do fator idade e questão hormonal, ela pode influenciar isso. Outra coisa que pode influenciar é, por exemplo, o consumo de açúcar, consumo de álcool. Tudo isso tende a fazer um acúmulo maior abdominal.
E a barriga, ela é aquele probleminha de todo mundo, porque até por centro de gravidade, né? Vamos colocar, né? Somos bípedes, né? Imagina se a gente tivesse os braços mais pesados, mas a gente tende a acumular mais gordura abdominal. E isso acaba sendo uma das últimas coisas a serem, de fato, retiradas. E aí, quando nós estamos mais próximos de um percentual de gordura mais baixo proporcionalmente ao nosso peso. Olha que importante, às vezes a gente quer que essa seja a primeira coisa a ser perdida. E é a última que vai ser a perdida, última. Literalmente. Então tem que fazer essa mudança de composição corporal por completo e aí a barriguinha vai sumindo. Grande parte das pessoas que têm um corpo, né, tirando as questões de procedimentos estéticos, mas são pessoas que já fazem a mesma coisa repetidamente há muito tempo. 6 anos. Né? Então, elas têm um ritmo, uma rotina. Aquilo fez parte de quem ela de verdade quis se tornar e as atitudes do dia dela. Então, aquilo conectou. Isso está me fazendo sentido. Autoestima, bem-estar, saúde. E aí ela dá seguimento. E olha que bacana, né? Isso que o doutor trouxe pra gente. Porque muitas vezes a gente vai pela comparação, né? Aí a gente vê diversas barrigas, silhuetas e tudo mais e acha que a gente tem que chegar naquilo como um padrão. E aquilo foi alcançado através de um procedimento estético e não de uma mudança no estilo de vida, né, doutora? Exatamente. Aí fez um procedimento, fez umas aplicações, fez uma cirurgia plástica. E aí a gente está olhando na internet, muitas das vezes, olhando lá e falando, eu quero ficar com aquela barriga. Mas o que aquela pessoa fez para chegar naquele abdômen, naquela barriga, né? Então, de fato, para ter um emagrecimento e focar na barriguinha, tem que focar no gasto calórico. E, de fato, até assim, o que eu estou disposto a abdicar para chegar a isso também. Porque são renúncias, né? E a gente vai tendo que renunciar a muita coisa. Existe um padrão, é uma dissociação cognitiva. Então, por exemplo, eu chego assim para você, Dani, eu quero emagrecer. Mas inconscientemente, eu tô pensando assim, eu não quero abandonar aquele bolinho que tem no meu trabalho, eu não quero... chocolatinho depois do almoço. O consciente e o inconsciente, eles ficam brigando. Né? Então, em algum momento, ele tem que, de fato, existir uma decisão. E não necessariamente a decisão de ter um corpo assim, mas entrar no meio termo para que eu possa viver no mesmo estilo de vida por muito tempo. Igual você falou em algum momento, se permitindo de vez em quando, né? Exatamente, isso é importantíssimo. Mas olha, Valéria, infelizmente a resposta que chega para você é que é o tal do processo e aquele investimento diário que a gente precisa fazer ali com renúncias, mas com muita determinação a cada dia. Quem sabe um dia, não é? Mas se o foco é esse, acho que vale a pena investir. Valéria, muito obrigada pela sua participação. E, doutora, existem algumas condições que podem vir a afetar o nosso metabolismo ao longo da vida. Eu queria falar sobre essas condições, por exemplo, hipotiroidismo. Sim, doença da tireoide, né? O hipotiroidismo altera o quê? O hormônio. E aí ele é hormônio. Você, com essa alteração hormonal, você tende a comer um pouco mais e você acaba engordando por isso, né? E essas alterações hormonais, se não muito bem tratada, muito bem avaliada, atrapalha. Não é um fator mandatório, mas atrapalha, sim, no emagrecimento do paciente. Então, portanto, a gente avalia hormônio desde a primeira consulta, faz o acompanhamento hormonal trimestral, semestral, ajusta tudo que está alterando o metabolismo do paciente na questão hormonal. Então, existem causas, sim, que faz com que o paciente vai ter esse aumento de peso e, portanto, o tratamento ele é fundamental. Precisa ali ser investigado. Doenças renais, diabetes também, né, doutor? Eu acredito que a diabetes ela acaba sendo uma consequência, geralmente ela é uma consequência de um estilo de vida, de uma alimentação e do ganho de peso, tá? E aí, lógico que naquele momento, por determinados fatores fisiológicos ali, aquilo... ela impede, principalmente por causa da insulina, que é um outro hormônio que às vezes nem é muito pedido, mas é importantíssimo no emagrecimento solicitá-lo. Ele dá uma travada, tá bom? Então, a diabetes, ela tem esse cenário. E até trazendo aqui uma questão que não sei se a gente vai falar depois, se o pessoal vai votar nela, mas quando a gente fala das medicações anti-obesidade, né? Até para tirar o preconceito dessas medicações, 85% das pessoas que têm diabetes, eles fazem um tratamento antidiabético. Tá? É bem aceito como uma doença. Cerca de 3, 4%, hoje deve estar aumentando isso pelo uso irregular, né? Mas assim, até pouco tempo atrás, 3, 4% da população usava uma medicação anti-obesidade. Se a diabetes é uma consequência da obesidade, né, diabetes do tipo 2, por que não começar a tratar já aqui antes para evitar que chegue lá na diabetes?
que eu deixo uma reflexão em relação Olha que bacana, importante esse questionamento aqui do doutor, né? Porque a gente realmente vive aí uma pandemia, né? Porque é uma questão que é mundial, que é a obesidade, o sobrepeso. E aí a gente tem descoberto aí diversos caminhos que têm, de fato, tido ali um resultado importante. Então, fica aí essa reflexão do doutor, que bacana, que importante. Vou aproveitar para te receber no nosso bate-papo aqui mais uma vez, interação com a nossa audiência, Keila Ariane, de Monte Belo, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda novamente, Keila. Gostaria de saber se é verdade que leite, farinha branca e açúcar diminuem o metabolismo. E aí, doutor? Não, na verdade isso não tem uma relação em diminuição do gasto energético, tá bom? O que pode acontecer é que esses alimentos são inflamatórios, né? Eles podem bloquear vias, né, metabólicas do organismo, tem valor calórico esses alimentos, o que faz um ganho de peso. E aí aquilo que eu falei, o ganho de peso ele pode gerar o que a gente chama de resistência insulínica, o que trava o metabolismo em via de perder a gordura. Mas eles, de fato, terem impacto direto no metabolismo, não. Eles têm vias inflamatórias e a inflamação ela tem vários prejuízos dentro do nosso organismo. E aí, em contrapartida, Keila, vou buscar essa informação para você. Existem alimentos que aceleram o metabolismo? Sim, existem alguns alimentos que aceleram. Por exemplo, a própria cafeína, mas lógico, aí a cafeína aqui com muito cuidado em quantidades, porque pode aumentar a pressão arterial, questões cardiovasculares, até arritmias, mas dá para usar com cuidado em pacientes específicos que não têm as contraindicações. Temos o chá verde, temos gengibre, temos pimenta, tem alguns alimentos sim termogênicos. Quer complementar? Alimentos termogênicos, então, fazem com que acelere o metabolismo. Então, anotar essa dica é importante. Keila, muito obrigada pela sua participação. Quais são, doutora, os indicativos de que meu metabolismo está lento? Cansaço é um deles? Cansaço, desânimo. Estou desanimada, estou cansada, estou indisposta. Então, o paciente tem queda capilar, as unhas ficam fracas. Então, assim, o metabolismo está lento e ainda com certeza tem algum prejuízo hormonal associado. Pensando, assim, num certo imediatismo, mas sem querer ser imediato, em quanto tempo que a gente consegue mudar, acelerar esse metabolismo e devolver ele ao equilíbrio do corpo? Mas se nós formos assertivos na causa, por exemplo, na parte hormonal, é relativamente rápido, porque você faz uma reposição hormonal e aí hoje tem vias transdérmicas, tem no homem injetável, tem os próprios implantes hormonais que tem uma absorção muito rápida. Você acaba devolvendo isso de uma forma bem pontual, bem mágico ali, vamos pensar assim, ajuda mesmo. Mas aí vai depender muito de qual é o motivo do que é daquele metabolismo. Então, por exemplo, se for uma questão já do que a gente está falando em relação à resistência insulínica, isso possivelmente ele vai demandar um tempo muito maior de resolução, mas é sempre possível, né, quando se identifica a causa, tá? Sempre possível. Perfeito. Vamos então conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então vamos lá ver qual a alternativa mais votada. Efeito sanfona prejudica o metabolismo. Na sequência, lâmpadas e metabolismo, como que a iluminação artificial aperta o peso. E por último, as canetinhas. Vou começar pela doutora. Esse efeito sanfona prejudica de fato? Prejudica de fato. Prejudica muito, porque como você altera o metabolismo, você altera a quantidade de massa muscular. Então, se você engorda, você emagrece. Você engorda, você emagrece. Você está alterando a base, que é o metabolismo. Alterando esse metabolismo, fica muito mais difícil emagrecer de fato. Então, o efeito sanfona é prejudicial. Portanto, quando nós focamos no emagrecimento do paciente, o emagrecimento precisa ser sustentável, duradouro, para não ter esse tipo de prejuízo. Tem uma coisa que é legal no efeito sanfona, legal assim, né? De comentar sobre, não quem está vivendo o efeito sanfona. Mas tem uma coisa que é legal, que como a gente está falando, quando você emagrece, então, você tem menos gasto energético. Só que existe um modo de proteção do organismo. Sim. De preservação da vida. E o que ele faz? Ele aumenta o teu outro hormônio, que agora não é hormônio sexual, a gente está falando do hormônio da fome. Para quê? Para você sair caçando mais comida. E ao mesmo tempo ele diminui o hormônio da saciedade, para quando você encontrar comida,
você não parar de comer. Então... Olha que injusto. O nosso organismo jogando contra nós, mas muito por conta de uma preservação da vida, né? Isso, nós somos de milênios e milênios, morávamos na selva, não tinha fartura de comida. Então, tinha que ter um modelo adaptativo do organismo de sobrevivência. E hoje nós temos fartura de comida, né? Geladeira, despensa, iFood, enfim, plataformas. Tá na palma da mão. Então, o acesso. Tem uma facilidade de acesso grande também. E vamos então aproveitar para tirar dicas dos nossos doutores. Qual é a alternativa para a gente driblar, então, esse efeito que é um efeito protetor, mas que não traz o resultado que a gente busca? Emagrecer de forma gradativa, para não ter efeito sanfona. Não fique comparando o resultado do outro que emagreceu 21 quilos de peso. E aí, essa comparação que gera esse grau de ansiedade. Então, hoje, o que a gente pode burlar? O que a gente pode fazer? Emagrecer de forma saudável, sustentável, de forma gradativa. A minha maior dica hoje é viver o processo do emagrecimento um dia após o outro, é a repetição, é aquilo que vai trazer resultado satisfatório. Doutor? Acho que o primeiro ponto é, de fato, decidir querer fazer aquilo, curtir a jornada. É uma delícia a jornada de autocuidado. Assim como, de repente, nós tomamos um baita de um cuidado com o celular, com o nosso carro, com a nossa casinha, deixar ela tudo limpinha. É uma delícia se sentir bem no espelho, saber que você vai fazer um exame de sangue e suas coisas, né, suas métricas, seus indicadores estão bonitos. É muito bom sentir assim e devolver energia e disposição. Uma coisa que ajuda, eu acredito que tudo da nossa vida, ela depende de organização. Então, assim, se você tem uma vida muito corrida, na rua, organize sua comida uma vez por semana, deixa tudo preparado. Qual foi o modelo que as pessoas que estão na correria hoje? Não tem o que fazer, pega a praticidade. Então, organize a tua praticidade. Eu não gosto de fruta. Organização é o segredo. A nossa maior arma, Experimente cortar frutas e deixar na geladeira. É uma delícia. Você já tem ali à sua disposição. Adorei o bate-papo. Muito obrigada, gente. Aproveite para deixar os contatos dos nossos doutores. Doutor Murilo Monteiro, nutrólogo, deixa à sua disposição o Instagram, Dr. Murilo Monteiro, com 2 L's, e o site também.com.br. E doutora Renata Nascimento, especialista em endocrinologia, deixa à sua disposição o WhatsApp do DDD 22 999242000, Instagram, abreviação de doutora.Renata Nascimento, o site Instituto Renascimento. Olha que bonito, gente. Gostaria de agradecer mais uma vez toda a nossa interação, mais um dia aí a gente juntos aprendendo sobre um assunto importante. Desejo a você um excelente início de tarde e até amanhã na nossa próxima consulta. Muito obrigada, doutores. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito bacana.